Fala, meu segundo ano! Tudo bem com vocês, galerinha? Firmes e fortes, mais uma semana. Tio Fernando daqui, vocês daí. E vamos que vamos, meu povo! Bem, hoje nós temos só que finalizar a unidade 2 para começarmos a unidade número 3. Nós estamos aí na reta final do terceiro bimestre, não é isso? Deixa eu só trocar a cor aqui. Bem, o que nós aprendemos nessa unidade? Vocês vão me falar, teacher, tá pequeno, você tá muito cabeçudo aí, tá cobrindo, né? Deixa eu ver se melhorou agora. Haha, melhorou. Nós aprendemos os advérbios, vários tipos de advérbios. Eu estou lá na página 162 para completar, né? Esse sintetizando aí, esse esquema, né? Então vamos completá-lo porque daqui vocês podem estudar para ir para as próximas provas, para a prova integrada que ainda vai se realizar, né? Então vamos lá. O primeiro tipo de advérbio é o advérbio de lugar. Então é aquele advérbio quando a gente pergunta onde, né? Então a gente pergunta onde. Se tem a resposta é porque é um advérbio de lugar. Então eu vou colocar aí alguns exemplos de advérbios de lugar, né? Opa, in Japan, at school, ou então onde? Aqui, onde? Lá, here e there, tá certo? Então completamos aí a primeira parte com os advérbios de lugar. Vamos para o outro lado aí no roxo, que nós temos os advérbios de tempo. Advérbios de tempo são aqueles que nós perguntamos quando, né? Então, exemplos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Yesterday, today, né? Yesterday, ontem. Today, hoje. Today I don't feel like doing anything. E no futuro, next year, next morning, next month, okay? Tomorrow, vou colocar um tomorrow. Tá aí. Então, advérbios de lugar e de tempo terminados. Vamos para o lado aqui onde nós temos os advérbios de frequência. Por exemplo, usually, que é o geralmente. Um que todo mundo conhece, que é o everyday, né? E também o never. Ok? Finalizamos então frequência. Eu pergunto com que frequência para descobrir. Intensidade, ele está ligado aos adjetivos ou a outros advérbios. Então é aquele que você pergunta assim, por exemplo, ele dirige rápido. Quanto rápido? Aí a pessoa vai responder very, certo? Ela é bonita. O quanto bonita? Realmente bonita. Ou então, extremely beautiful. You're beautiful. Hoje eu acordei empolgado, hein, galera? Hoje o bicho tá pegando, hein? Segunda-feira a gente tem que acordar assim, né não? Dormir. Nada, vamos, galera. Bem, depois nós temos o quê? Os advérbios que têm a mesma função, né? A mesma palavra nas duas funções. Lembram? Eu falei para vocês, aqueles que não mudam, né? Aqueles que eles continuam iguais, tanto quanto adjetivo quanto advérbio, que não pode, por exemplo, colocar o li, como é o caso do fast e do hard, né? Eles não podem colocar li. Por que estou falando isso? Porque a gente vai encaixar aqui do lado com os advérbios de modo, que é aquele advérbio que você pergunta como. Ele dirige como? Rápido, perigosamente, devagar. Ele falou com você ontem, falou como? De forma agressiva, né? Rude, grosseiro ou calmo, em paz, tranquilo, com paciência, certo? Advérbios de modo. E os advérbios de modo, em sua maioria, eles são acrescidos de li.
Então, ó, slow, slowly. Careful, cuidadoso, carefully. Calm, calmo, calmamente, calmly. Fechamos. E aí só fica faltando adjetivo. Como assim, teacher? Existem palavras que, mesmo elas tendo esse li, mesmo tendo o li, elas não são advérbios, elas continuam sendo adjetivos. Por exemplo, um bem simples, ó, todo mundo sabe que friend é amigo e friendly é amigável, é uma característica, né? Então, ela é uma pessoa muito amiga. She is very friendly. Então, não é aí um advérbio. Lively, cheio de vida. E lovely, adorável, amável. Então, são adjetivos. Ela é amável ou ela é cheia de vida. Tá certo? Então, com isso, nós finalizamos a unidade número 2. Fechou? Vamos agora começar a unidade 3, galera. Operações relativas. Operações é bom. Orações relativas e pronomes relativos. Eu não tomei meu café hoje ainda, por isso que eu estou desse jeito. Eu preciso tomar um café. Orações relativas e pronomes relativos. Vamos entender o que é isso daí. Deixa eu só verificar se a minha cabeça não está na frente, né? Não está. Bem, relative clause e relative pronouns. Na verdade, os dois vão se encaixar praticamente como a mesma coisa. Eu queria aumentar um pouquinho, mas eu não queria ficar na frente. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Porque fica muito pequeno para vocês verem, né? Foi agora? Agora foi. Bem, então observe as seguintes frases. Malala Yousafzai is the young woman who inspired me the most. Então o que nós vamos trabalhar agora são com essas palavrinhas aqui, ó. Who. Let the dogs out. Who. É isso daí. Então, Malaya é a jovem que mais me inspirou. Certo? Então nós vamos... Os pronomes relativos são essas palavrinhas que dão relação para duas frases, para duas orações, tá certo? Então é o que, é o cujo, em que, no qual. Então são essas palavrinhas que parecem palavrinhas sem importância, mas elas ligam duas frases que têm relação, elas fazem isso daqui, ó, tipo, né, dá liga em duas frases, certo? Então, Malala Yousafzai é uma mulher jovem. Ela me inspirou muito. Então, a Malala Yousafzai é a mulher que me inspirou muito, ou me inspirou mais, certo? Continuando, outro exemplo. Malala Yousafzai, who is a Pakistan activity for female education, who won the Nobel Prize in 2014. Então, de novo, ó, a Malala Yousafzai, que é uma ativista paquistanesa pelos direitos das mulheres à educação, ganhou o Prêmio Nobel em 2014. Que tipo de informação elas nos trazem, essas frases? Se você pensou em definições ou explicações, acertou, né? Então, as orações relativas, como eu disse, ela dá relação de uma frase a outra, dando sim um sentido de uma definição, uma explicação de alguma coisa. Então, ela tem isso aqui é pura gramática, né? Mas essa gramática serve para a língua portuguesa também, né? Então é legal, por isso que eu estou lendo aqui. Então, as orações relativas, em inglês relative clauses, têm a função de delimitar ou especificar o significado de um substantivo ou pronome, que desempenham a função sintática do sujeito, objeto ou complemento da oração, podem ser introduzidas por um pronome relativo ou até mesmo por advérbio, segundo algumas classificações.
Então veja alguns exemplos, porque isso daqui foi um blá, 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 blá. Quando a gente começar a ver na prática, a gente percebe isso daí, né? Então, ó, exemplos de pronomes relativos, isso é importante, tá? Então, ó, o that e o who e o which, eles basicamente têm a mesma função. Não está falando aqui, possivelmente vai explicar ali embaixo, mas o that, ele é um coringa, ele serve para usar na maioria, porque o who, ele só pode ser usado com pessoas, e o that só pode ser usado com coisas. Então é importante que vocês entendam isso, né? Ao invés de colocar coringa aqui, eu vou colocar assim, ó. Por que que ele é um coringa? Porque ele pode ser usado com pessoas e coisas. Esse é o grande motivo aí que eu chamo ele de coringa. Então, na dúvida, se você usar o that, você vai acertar 99%. Tem alguns casinhos que não pode, né? Quando vem depois de vírgula e etc. Mas isso a gente pode ver depois. Em 99% dos casos, não é assim que acontece, né? E o that pode entrar no lugar do who ou do which. Nós também temos o whom, que eu vou anotar aqui. Aliás, eu não vou nem anotar aí, eu vou anotar para cá. Porque o whom, na verdade, é o who, é o que, né, usado para pessoas. Porém, ele é seguido de preposição. Vou colocar com letra minúscula. Seguido de preposição, certo? Então, quando eu digo para quem, de quem, né? Então, é a quem, de quem, por quem. Então, eu tenho que usar o whom e não o who para pessoas. Além disso, eu tenho o whose, que é possessivo, é o cujo, né? Então, este é o homem cujo a filha está doente. Então, esse cujo é a filha dele, certo? E eu tenho os outros que vocês já conhecem, quem é o porquê, o onde e o quando. Então, agora vocês entendem quando algumas vezes a palavra porquê, ou a palavra onde, ou a palavra quando, ela aparece no meio da frase, não é uma pergunta. Agora vocês entendem o motivo, não é verdade? Por quê? Porque ele é um pronome relativo que liga duas frases. Então, ó, este é o motivo porque eu faltei ontem. Esta é a casa onde eu morei quando criança. Aquela foi uma época quando eu fui muito feliz. Então repara que nem sempre essas palavras elas usam para fazer perguntas, elas também podem ser usadas para conectar duas orações. Estamos entendidos? Vamos ver agora então alguns exemplos para que a gente possa tirar também algumas dúvidas. Ao nos referirmos a pessoas, podemos usar, olha aí que eu tinha falado, o who, o that ou o whom para pessoas, certo? Posso usar o which? Não! Ah, o whom eu uso para pessoas? Sim, desde que ele esteja seguido de preposição, porque aí eu não posso usar o who. Ah, legal. Mas geralmente usamos who na escrita. Para objetos e coisas, usamos, olha aí, o coringa de novo e o which, certo? Tanto na linguagem oral quanto na escrita. Os pronomes... Ah, deixa eu falar uma coisa aqui. Na linguagem oral, mas geralmente usamos o who na escrita. Lembra que eu falei que o that é um coringa? Pois é, ele é um coringa, mas é muito mais bonito você usar o who, né, do que o that. É óbvio, por quê? Porque quando você usar o who ou o which, você demonstra conhecimento da língua, você não mostra que você é uma orelha, né? Porque usar o that é a coisa mais fácil do mundo, né? Agora, quando você sabe usar o who e o which, opa,
aí a parada fica diferente, né? Os pronomes relativos when, where e why também são alternativas informais numa relative clause para at which, or on which, or for which, e a gente vai ver isso agora. Ó. Exemplo: I know a restaurant. Eu conheço um restaurante. The food is excellent. A comida é excelente. Então, a comida é excelente é nesse restaurante que eu conheço? Sim. Então eu vou ligar com eu conheço um restaurante onde a comida é excelente, ou eu conheço um restaurante em que ou no que a comida é excelente. Então as duas aí dá sentido. É óbvio que usar o onde é muito mais fácil. Próxima. That was the day. Então, that was, aquele foi o dia. I felt the happiest person in the world. Eu me senti a pessoa mais feliz no mundo. Então, é o mesmo dia, é o mesmo sentimento naquele dia? Sim. Então, quando aquele foi o dia, quando, ou então em que. Então, ó, quando eu me senti, ou então em que eu me senti a pessoa mais feliz no mundo. E a última, this is the reason why. Então, esta é a razão. You never have time. Você nunca tem tempo. Então, é por isso, ou então, esta é a razão porque você nunca tem tempo. Né? Ou então, esta é a razão pela qual você nunca tem tempo. Então, certinho dá para substituir where por at which, when por on which e why por for which. Beleza? Sequência da página 164. Whose, why, where e when são frequentemente tratados como os pronomes relativos por serem usados em relative clauses, mas segundo o dicionário, certo? Então, foi visto aí no Collins Dictionary. Segundo o dicionário, eles são advérbios, tá? Então, a gente é aquilo que vocês já sabem, né, segundo ano, análise morfológica e sintática, né? Então, nós estamos falando aqui de uma análise sintática. A palavra, de acordo com a função dela, de acordo com como ela está conectada dentro de uma oração, ela pode mudar a sua função sintática. Então, é isso. A palavra crua no dicionário, ela vai estar como advérbio, mas a gente vê aqui, quando ela está ligando duas frases, ela perde a função de advérbio, né, que nós já estudamos o que são advérbios, e ela ganha a função de pronome relativo, porque conecta da ligação para duas frases. Bem, agora a gente vai começar a entender, nesse finalzinho de aula hoje, a diferença das orações restritivas ou não restritivas. Que é aquilo que eu estava falando lá no começo, lá de explicativa, de não sei o que eu risquei assim, falei blá, 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 blá. Agora a gente vai começar a ver com mais calma. As orações relativas restritivas são aquelas que trazem definições, e olha aqui, essenciais, sem as quais não sabemos o que exatamente está sendo falado sobre determinado sujeito ou objeto. Então, elas costumam vir imediatamente após o substantivo ao qual se referem, introduzidas por um pronome relativo. Como assim? Vamos ver uns exemplos. Ó. The woman, a mulher, who lives, que mora, next door, da porta ao lado, is a piano teacher. Então, a mulher que mora ao lado é professora de piano, certo? Então, essa informação aqui, ela é importante, né? Por quê? Porque ela está trazendo uma definição, é a mulher, mas não é qualquer mulher, galera. É a mulher que mora na porta ao lado. Se eu tiro isso daqui e falo, a mulher é uma professora de piano. Que mulher? Percebeu que você não sabe? Mas quando eu digo a mulher que mora na porta ao lado, aí você já está dando uma definição, tá? O pronome who,
ele define o sujeito. A mulher de quem nós estamos falando, é que eu acabei de falar, está explicando, né? Vamos no próximo exemplo. I don't like stories. Eu não gosto de histórias that have happy ending, que tenha final feliz, certo? Então, that explica o objeto, que é histórias, né? Então, não dá para eu tirar essa informação. Essa informação é importante, certo? Eu não gosto que tem final feliz? Não dá. Eu não gosto do que? De histórias que tem. Então, eu tenho que saber, né? Senão fica só, eu não gosto de histórias. Tá? Aí, como assim? Não, de histórias que tem final feliz. Ah, tá. Então, de novo, tá definindo e explicando. Outro exemplo. Lady Grey is the woman whose son was killed in the accident. Então, mesmo esquema, ó. Lady Grey é a mulher. Se eu tirar essa parte aqui, eu não entendo. Como assim Lady Grey é a mulher? Ela é uma mulher, né? Mas quando eu digo cujo o filho foi morto num acidente, ah, nossa, lembrei agora do acidente. Então aí você já sabe de que mulher nós estamos falando aí, tá? Então o pronome whose e o substantivo filho definem a mulher de quem estamos falando, né? Mais um exemplo. Los Angeles is the city. Cadê? Where I could live for the rest of my life. Então, mesmo esquema. Se eu tirar, ó, Los Angeles é a cidade. E aí? Onde eu poderia viver pelo resto da minha vida? Então, essas informações que os pronomes relativos incluem, galera, são informações primordiais. São informações essenciais. Então não tem como eu eliminar essas informações. Perceberam a diferença? Vamos agora ver aquelas que não são restritivas. As orações relativas não restritivas são aquelas que acrescentam à oração informações que não são essenciais à sua compreensão, ó, que não são essenciais à sua compreensão. Ou seja, eu posso arrancar tudo isso daí que eu consigo entender. Olha um exemplo. My friend Isabella, who lives in London, is a teacher. Então, a minha amiga Isabela, que mora em Londres, é professora. Repara que se eu tirar essa informação aqui, a frase tem sentido, diferente das frases que nós tínhamos lá em cima, lembra? Então eu digo aqui, ó, a minha amiga Isabela é professora. Acabou. Eu entendi tudo que foi falado, né? Inclusive, eu vou até aqui para o final, ó. As orações relativas do tipo não, as não restritivas, podem ser retiradas sem causar prejuízo à estrutura, por não definir o substantivo da oração principal e devem vir entre vírgulas, certo? Devem vir entre vírgulas. Então eu vou parar aqui, né? Depois eu venho, mas vamos ver novamente lá em cima os exemplos. She told me about her new job, which she is enjoying very much. Então, olha, perceba que aqui tem a vírgula, aqui tem a vírgula e aqui também, ó. Ó, ela me contou sobre o seu novo trabalho. Já entendi. Agora aqui eu só estou complementando. Ela me contou sobre o novo trabalho que ela está gostando muito, ou de que ela está gostando muito. Então eu posso tirar isso daqui, que eu consigo entender a ideia principal, que é ela me contou do novo trabalho. Já era. Próxima. She met Catherine, whose father fought in the World War II. Conhecemos a Catarina. Nossa, sério, que legal. Cujo pai lutou na Segunda Guerra Mundial. Então, mais uma frase onde é irrelevante, né? Não é uma informação primordial e por esse motivo eu posso cortá-la. E a última frase aí que é Victoria Station, where most buses leave from.
vírgula e vírgula, is in central London. Então, a Vitória, a estação Victoria, onde a maioria dos ônibus partem, é no centro de Londres. Então, Vitória Central é no centro de Londres. Acabou. Essa informação aqui, ó, ela é irrelevante, não importante, e por esse motivo eu posso cortá-la. Beleza, galera? Então, é isso por hoje. Acho que informação nós já tivemos o suficiente, né? Não tem nenhuma atividade para fazer ainda, porque eu ainda não terminei, né? Essa situação aqui ela é bastante extensa, então a gente vai precisar dar uma seguradinha aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Kisses, hugs, and bye bye.